Ele clica nas janelas do sistema com a inscrição dissolver e mapear todos os que Lee acha que só precisa escolher. Ele realmente espera que tenha conseguido. De repente, ele retorna ao seu corpo real e se encontra na torre. Isso o surpreende muito, e ele olha ao redor. Lee percebe que nada mudou. Será que ele escolheu a opção errada? Portanto, a resposta correta era concentrar-se em mostrar quem o estava seguindo. Ele só tinha 350 pontos de cognição restantes, devido ao fato de a marionete ser um parasita que se instalou nele. Seu corpo parece estar em constante batalha. Portanto, a taxa de restauração do poder cognitivo é muito lenta. Mesmo assim, as 5 horas restantes serão suficientes para marcar 0,50 pontos. E então ele poderá fazer o teste 2 vezes. 2 vezes serão suficientes. Ele só pode esperar. Depois de 1h30, sistema notifica que ele tem 700 pontos cognitivos, de 1 a 594 pontos. Ele pode usar o poder da cognição para aprimorar todas as habilidades em 350 pontos. São necessários 000 pontos de autoconhecimento para abrir a membrana número 602. Lee aceita isso. Depois disso, 2 janelas do sistema aparecem na frente dele, nas quais está escrito: concentrar-se em mostrar quem o está seguindo, dissolver e colocar todos no mapa. Lee escolhe outra opção. Ele acha que se o teste de penetração for apenas para escolher uma das opções, não será simples demais? Por que a existência desse portão é tão importante? Ele vê uma cena e alguém diz que ela é muito chata. Ele mesmo pode se divertir com ela. Mas ele quer ir para casa, mas ele não pode voltar. Lee acha que a porta não está deixando a marionete passar. Portanto, ela não pode entrar nesse instituto de pesquisa que chama de lar. Mas qual é o problema do poder do conhecimento em algumas características ou caráter? No momento, a única informação útil disponível é a animação de abertura ao entrar no reino secreto. Tudo o que se sabe é que o fantoche deixou o instituto devido à sua natureza teimosa, e agora ela quer ir para casa, mas a porta não a deixa entrar. Então, é o caráter dela que a impede de entrar? Talvez o teste não seja escolher a opção certa, mas escolher a atitude certa. E como ele deve escolher essa atitude? Ele pensa sobre isso. Lee decide que precisa confiar em seu julgamento. Então ele escolherá a segunda opção novamente. Depois disso, ele retorna imediatamente à torre. Ele entende que nada mudou aqui. Ele percebe que só lhe resta uma tentativa. Como cometeu um erro, ele só pode esperar novamente, mas ele ainda acredita em si mesmo. O sistema notifica que ele ainda tem 15 pontos de poder cognitivo. 1h30 depois, o sistema avisa que faltam 27 minutos e 5 segundos para a estratégia misteriosa. Seu poder de cognição é de 700 pontos, de um adolescente de 594 pontos. Ele pode usar o poder de cognição para aprimorar todas as habilidades em 350 pontos para abrir a membrana mental número 602. Ele precisa de 000 pontos de cognição. Lee aceita o fato. Ele reaparece no corpo de um cientista chamado Dean. Ele clica na janela do sistema e diz que novamente opta por se dissolver e cochilar em todos. Ele retorna ao presente e fica surpreso ao perceber algo estranho. Lee salta para trás e observa como parte da torre começa a cair. Ele está muito feliz por ter funcionado. Ele acha que a parte mais importante do teste já passou. Ele está confiante de que não se tratava de uma questão de correção da escolha, mas se ele insiste na correção de seu ponto de vista, portanto, não importa o que ele escolheu, você pode abrir a porta, apenas respondendo a mesma pergunta 3 vezes seguidas. O mecanismo parou de se mover, e uma escada apareceu no meio da sala. Lee acha que o nível secreto do quebra-cabeça deve ser concluído pela equipe. Ele se aproxima da escada que leva para baixo e olha o que está lá. Ele começa a descer os degraus e pensa que essa é a primeira vez que alguém consegue alcançar esse objetivo. A conclusão individual de uma tarefa escolhendo a mesma opção 3 vezes. Para fazer isso, ele precisava escolher o fortalecimento de todas as capacidades, a sabedoria pura e o contra-ataque do desespero. Lee percebe que as escadas terminam e pensa que, no momento, ninguém além dele poderia chegar ao nível oculto. Parece que, desta vez, ele agiu com muita cautela, mas o desespero pode forçá-lo a sair de sua situação difícil. No entanto, ser corajoso não significa ser imprudente. Se ele soubesse antes de entrar para a equipe, ou antes de entrar aqui, que ela era tão louca, então ele não teria se enganado nos últimos cálculos que o levaram a tantas mortes.
Algum tempo depois, Lee caminha por um longo corredor e percebe a cabeça de alguém. No chão, estava o corpo de uma garota morta há muito tempo e um manto de cientista. Ele se aproxima e percebe que se trata de um cadáver feminino. De repente, uma esfera vermelha feita de energia começou a brilhar na frente dele. Ele fica surpreso quando percebe isso à sua frente. Um fluxo de energia se aproximou do corpo da garota assassinada deitada no chão. O sistema notifica que a implementação da estratégia ideal foi iniciada. A marionete do mal foi purificada. Prêmio 1% de membrana de energia do computador. Lee suspira de alívio. Sistema notifica que a realização de uma situação desesperadora desencadeou uma série de prêmios na esfera social. 10 Sistema configurado começa a se inclinar contra a parede enquanto sua arma começa a desaparecer de suas mãos. Suas pernas estão tremendo muito devido ao estresse que ele sofreu. Ele acha que parece que está realmente com medo de morrer no reino primordial. Ele está muito envergonhado com isso. Suas pernas estão tremendo só de pensar. Sistema o notifica de que as configurações foram concluídas. Ele ganhou 400 pontos de experiência multiplicados por 10. O espírito do reino primordial ganhou 400 pontos multiplicados por 10 e seu nível também foi aumentado em 4 jogadores. Você brilha no nível 44 pontos de experiência 6. 049. Os 246. 400 pontos de experiência. Titulados contra-ataques desesperados 0% de dano 529 defesa 451 resistência 85 força 123 resistência 124 percepção 97 pontos. Para distribuição 40 pontos de saúde 3D 720 poder de cognição 846 pontos. O poder de combate atual está em 98 pontos. 40 níveis de habilidades de energia a cada 10 níveis adicionais bloqueiam todo o corpo da vítima para um tempo mais um segundo quando o alvo não pode se mover. Marque ele pode marcar um alvo que esteja constantemente localizado em um raio de 1,000 metros. Todas as habilidades são efetivas no alvo por 10 minutos. O consumo de poder de autoconhecimento é de 50 pontos. Cada aumento de 10 níveis aumenta a duração das habilidades em 10 segundos. Fechamos suas mãos em punhos. E pensa que isso não pode ser, pois ele apenas pensou que havia derrotado o sábio. Ele pula de alegria e diz que realmente conseguiu. Isso é incrível. Ele ri e começa a voltar dessa masmorra. Ao mesmo tempo, Liu Yan deu um golpe incrivelmente forte usando um machado enorme. Ela ficou muito feliz com o que conseguiu. Aos 9 anos, ela também ficou feliz com isso e olhou para ela. Quando Vizen apareceu no ponto de desova dos jogadores, ela ficou lá e esperou por 6 horas. Ela pensa com um olhar insatisfeito. Então ela está perdida. Rose Tenten escreve para ela que aconteceu para que ela soubesse que havia ocorrido uma morte. Rose Tenten pergunta, então ela matou Volshine. Ela escreve que morreu. Rose Tenten escreveu apenas 3 pontos em resposta. Vizen escreve que, além disso, obteve informações valiosas. Hitze Tenten pergunta o que ele precisa fazer. Ela escreve que ele precisa encontrar um espaço espelhado para ela. Uma imagem espelhada será suficiente para restaurar seu nível após a ligação. Rose Tenten concorda com isso. Vizen escreve que, além disso, ele deve encontrar o brilho e apoiar aqueles que têm poder. Aquele que ele estava procurando. Aquele com o poder de apoiar. Resi 10 Ninten olha para a última mensagem na janela do sistema. Ele está localizado no Reino Primordial. A associação da sala de negociação da sede da Nova Ordem. Cara sentado à sua frente diz que sabe como o poder de suporte é raro. Portanto, ele o ajudará com o controle fora da zona de controle. Ele promete que pode fazer isso. Seu nome é Wu Jai, nível 45 da arma Punhos de Energia de Poder Especial. Ele diz que, no entanto, em troca, ele pede 100. 000 Raiders of the Secret Kingdom. Red Se Tenten diz que fará isso sem problemas. Depois de algum tempo fora da sede da Nova Ordem, Wu Jai deixa o prédio e segue em frente. Cara que estava por perto percebe que ele saiu de lá. Ele corre até ele e pergunta como foi, onde todos estão pulando de alegria. Ele soube que eles haviam pesquisado toda a rede para encontrar o proprietário do poder de suporte. Mudji ficou muito irritado e entortou um poste de metal com o pé. Cara ficou muito assustado quando viu que ele era mau. Wu Jai diz que tudo é em vão. Eles precisam de 100.
000 Raiders of the Secret Kingdom. Cara fica surpreso com isso e diz que esse é o primeiro ponto do plano deles. Porque ele está com raiva. Voljai diz que o que o irrita é o fato de ele não ser especial. Ele não é um jogador de energia especial. Como eles podem agora executar seu plano? Como chegar ao topo da nova ordem? Depois de algum tempo na realidade, Yu fica em sua casa, e olha para um pedaço de papel no qual está escrita a permissão para usar a força bruta. Ele se pergunta que tipo de licença é essa para usar a força bruta. Literalmente, para ter controle sobre determinados mecanismos grandes. Depois de melhorar o reino secreto, a recompensa é receber missões de alto nível. Onde essa definição tem outro significado. O que acontecerá se a potência do computador atingir 100%? Qual é a relação entre a permissão para usar a força bruta aqui e a força do computador no teste? Ele tinha muitas perguntas que precisava responder, pois seu futuro depende disso. Primeiro, ele precisa relaxar e tomar um banho. Ele abre a porta e sai de seu quarto, enquanto o sapato 9 sai do banheiro e limpa o cabelo. Ela se vira e percebe que Lee saiu de seu quarto. Ela acena e o cumprimenta. Ele sorriu e acenou para ela em sinal de saudação. Ele segue em frente e está prestes a entrar no banheiro. Mas ele se volta para um sapato 9 e pensa que sempre existe um aroma no ar quando ela está em casa. Esse cheiro é muito agradável para ele. Por causa desse pensamento, seu rosto ficou vermelho. Lee bate em seu rosto com as mãos e se pergunta o que está pensando. Ele precisa se apressar e depois entrar no jogo para definir metas para a próxima etapa. Depois de algum tempo no reino primordial, onde os equipamentos são fabricados e vendidos, Lee olha para o painel da tela e pensa que agora está no nível 44 e que lhe restam 16 níveis para chegar ao nível 60. Para chegar a esse nível, ele precisa jogar The Secret Kingdom 32 vezes, o que levará cerca de 20 dias, faltando apenas 22 dias para que o reino original se torne realidade. O tempo é muito curto, então ele pode não conseguir. Além disso, ele tem problemas com o equipamento. Na janela do sistema, está escrito que o espírito atual do reino secreto é de 11 e 21 pontos. Lee acha que há duas maneiras de obter equipamentos do reino primordial. A primeira está diretamente relacionada ao espírito do reino secreto e a segunda é usar o espírito do reino secreto para melhorar equipamentos de baixo nível. Normalmente, há dois tipos de remorso. Até o momento, ele tem 11 e 21 pontos espirituais do reino secreto, dos quais 6.750 essa é a recompensa por 3 viagens ao reino secreto. Ele recebeu os 4.271 restantes depois de dispor os equipamentos restantes que ele havia desenhado, mas não havia usado. Na janela do sistema está escrito: criar uma peça de equipamento roxo de nível 40 por 650 pontos de espírito secreto. Atualizar armas de equipamento roxo do nível 30 para o 40 por 400 pontos de espírito secreto. Lee acha que ainda lhe faltam as 3 peças de equipamento: a cabeça, o colar e o emblema de Driss. Ao combinar 9 peças com o restante, ele gastaria 5.550 pontos do reino espiritual secreto. Ele precisou de 16.829 pontos de espírito do reino secreto para atingir o nível 60. Ou seja, ele precisa jogar 40 enigmas a mais do que da última vez. Como ele quer atingir seu objetivo? Ele precisa correr riscos para obter uma ou duas recompensas adicionais. Quem ele deve visar? De repente, uma mensagem do sistema aparece na frente dele sobre novas informações. Lee se pergunta se isso é novidade. Ele fica confuso e se lembra de que as notícias só chegam em situações de emergência. Ele abre a mensagem no sistema e o Windows diz que é uma mensagem pessoal da Resistenten. O presidente da nova ordem está livre. Ele quer falar com ele. Louis olha para essa mensagem e se pergunta: será que esse é o presidente da nova ordem? Ele estava imerso em memórias de sua vida passada. Alguém lhe dá um chute no estômago por causa desse golpe. Lee caiu no chão, perdendo o equilíbrio. Cara de terno diz que lixo como ele não tem lugar na nova ordem. Ele deve sair daqui. Caso contrário, o presidente chegará em breve. Atualmente, Liu Yu acha que, em uma vida passada, depois que a nova ordem se estabeleceu no reino primordial, ela ocupou toda a região sul da China, e se tornou a guilda mais forte do mundo. Seu objetivo é controlar a elite. Embora ele seja uma elite ou tenha talentos especiais, sua vida depende diretamente da nova ordem.
mas eles tratam os jogadores de nível baixo e sem talentos especiais como animais e os oprimem de todas as formas possíveis, como alguém que morreu em uma vida anterior. Ele pode dizer que é impossível não odiar a nova ordem, mas então ele era muito fraco. Lee escreve o que aconteceu. Resitenten escreve que quer formar uma equipe especializada em um lugar fora do controle do reino secreto. Eles ainda não têm pessoas suficientes. Ele ouviu dizer que tem poder de apoio, então o convida. Se ele tiver condições, você pode dizer isso e eles podem tentar chegar a um consenso. Lee escreve, e a única coisa que está faltando é o poder de apoio, ou seja, todos os outros participantes têm poderes. Rose tentem, e a mensagem concorda com isso. Lee fica surpreso ao pensar que todos nesse grupo têm força. Rose tentem escreve que se pode dizer que essa é a equipe mais forte do reino primordial. Lee escreve, por que enviar para um lugar fora da zona de controle? Isso é na zona de caos, na zona perigosa. Rose tentem insiste que ele tem suas próprias razões. Lee escreve que precisa de tempo para pensar sobre isso, que escreverá para ele mais tarde, e ele se pergunta se deve ir. Embora essa equipe quase o prive da oportunidade de receber recompensas pela loucura, mas, por outro lado, a velocidade com que ele pode ganhar pontos de experiência, e o espírito do reino secreto é várias vezes maior do que a velocidade de uma equipe normal. Mas por que ele iria para um lugar fora da zona de controle? Há um porto de onde se pode ir para um território secreto e lá vivem vários monstros acima do nível 70. Na janela do sistema, está escrito que para produzir equipamentos roxos de nível 40, são necessários 650 pontos do espírito do The Secret Kingdom. O equipamento é gerado. A geração e o aprimoramento do equipamento são concluídos. O cocar desperto defende 30 pontos de resistência, 10 pontos de inteligência, 24 pontos de constituição, 22 pontos de nível para uso, 40. Colares de guardiões defesa, 30 pontos, resistência 10 pontos, inteligência 25 pontos, constituição 20 pontos, nível de uso 40. Traje de batalha especial de sabedoria, proteção 30 pontos, resistência 10 pontos, força 11 pontos, agilidade 15 pontos de constituição, 12 pontos de inteligência, 30 pontos de nível para uso, 40. Roupas íntimas especiais de seda de gelo da sabedoria, defesa 30 pontos de resistência, 10 pontos de agilidade, 12 pontos de constituição, 13 pontos de inteligência, 15 pontos de nível para uso, 40. Botas especiais de sabedoria para viagem, proteção 30 pontos de resistência, 10 pontos de força, 11 pontos de agilidade, 15 pontos constituição, 12 pontos, 13 pontos sabedoria e inteligência, 30 pontos, nível de uso 40. Luvas de combate especiais leves de sabedoria, defesa 30 pontos, resistência 10 pontos, percepção 10 pontos, constituição 11 pontos, sabedoria 30 pontos, nível para uso 40. Brinco onisciente esquerdo, força 20 pontos, agilidade 20 pontos de percepção, 10 pontos de inteligência, 20 pontos de nível de uso 40. Brinco onisciente direito, constituição 20 pontos, inteligência 40 pontos, percepção 10 pontos, nível de uso 40. Efeito de um conjunto de brincos de âmbar aumenta todos os atributos em 20 pontos. Arco da sabedoria, dano da faca 240 pontos, força 60 pontos, inteligência 30 pontos, nível de uso 40. Emblema da sabedoria, defesa 10 pontos, resistência 30 pontos, inteligência 63, nível de uso 40. Pistola da sabedoria, poder de ataque 300 pontos, precisão 60 pontos, habilidades de julgamento, dispara dano multiplicado por 3 pontos ou um efeito de atordoamento, equipamento necessário, nível 40. As balas são carregadas automaticamente, cada recarga leva 30 segundos, o número de cargas é 1 de 1. Capacidades, poder de ataque 990 pontos, defesa 716 pontos, resistência 142 pontos, força 150 pontos, agilidade 157 pontos, constituição 201 pontos, inteligência 678. Percepção 134 pontos, atributos atribuídos 0 pontos, pontos de saúde 6030, poder de autoconsciência 2034, força de combate é estabelecida, instalação completa, força de combate atual é de 102 pontos, foi detectada uma força de combate superior a 100 pontos, ele foi promovido a um combatente espacial superior. O efeito é que o nível de todas as habilidades aumenta de mais 1 para mais 2 atributos, poder de ataque sempre que 140, defesa 892, resistência 159 pontos, força, agilidade, constituição, inteligência e percepção permanecem inalterados. Os pontos de saúde aumentaram para 8040. O poder de autoconsciência foi de 20
712. Lee está surpreso com isso e acha que a força de combate proporciona melhorias muito boas. Depois de ultrapassar os 100 pontos, todas as capacidades aumentaram de mais 1 para mais 2, e a força aumentou em 30%. Se ele continuar a melhorar a eficácia de combate, também conseguirá melhorar todas as capacidades? Quanto ele precisa? 200 ou 1000? Veja que você se vira e pensa que o sistema de poder de combate pode ser ativado desde que ele tenha o poder. Mas se ele tiver essas oportunidades, isso significa que outros jogadores também as têm. E entre os participantes da sala que o presidente do formulário da nova ordem, essa equipe é igual a um grupo de 10 de seus clones que decidem atacar um local fora da zona de controle. Parece que ir até lá não é tão impossível. Afinal, ele escreve que se junta a ele. Rose Tenten escreve que essa é uma escolha inteligente. Já existe um poder de apoio na equipe. Portanto, eles não o ofenderão. Ele dará a ambos 100,000 reinos secretos. Lee se pergunta por que ele faria isso. Será que ele é realmente tão rico assim? Mas ele não se importa nem um pouco, pois assim terá dinheiro para a comida. Ele escreve um grupo de cada vez. Resi Tenten escreve que não há nenhum problema com isso. Ele sorri quando olha para ela. A janela do sistema informa que o engraxate está se juntando à equipe. Rose Tenten escreve que eles devem dar as boas-vindas ao último membro da equipe. Uau! Jai escreve: esse é o segundo jogador com energia além dele? Bem, você os cumprimentou. Will Jai o cumprimentou e escreveu que eles devem tentar ajudar a equipe. Resi Tenten escreve que eles terão de se encontrar perto do portão norte. Will acha que ele deveria primeiro tirar o capacete e levar uma pistola comum. Por precaução, ele também deve esconder a faca. A incerteza pode afetar sua segurança. Algum tempo depois, no portão norte, na janela do sistema, está escrito que o Capitão Ritz Tenten nível 50. Os membros da equipe Dundun Love se encontram nível 50. Faixa de cabeça não futer nível 50. Punhos pequenos não martelam você nível 50. Facas duplas são engraçadas e não soam nível 50. Cabelo cacheado é verdade nível 50. Erro de samurai nível 50. Monstro anônimo de canto nível 50. Voo já em nível 50. Cartão nível 50. Lee caminha até o encontro norte com sua equipe. Ele vê 9 pessoas em pé, não muito distantes umas das outras. Resi Tenten permanece imóvel, de braços cruzados, olhando para ele. Um grupo de 3 membros da equipe olha para ele. Para mais pessoas, observe-o caminhar em direção a elas. Bem, Jay também percebe que ele está olhando para o lado. Ele acena vigorosamente com a mão para ele e diz que este é o Sr. Shane. Seu nome é Ujai e foi ele quem o cumprimentou no bate-papo da equipe. Lee acenou e o cumprimentou. Resi Tenten diz que nunca conheceu ninguém com poder de sustentação, e agora eles estão bem na frente dele. Antes de irem para um lugar fora de controle, ele lhes mostrará os 2 primeiros reinos secretos que serão úteis para eles no futuro. Lee se pergunta, será que ele é o presidente de uma nova ordem? Ele é uma das pessoas mais fortes do reino primordial. Betsy Tenten diz que primeiro eles têm que mostrar a ele o que podem fazer. Lee e Ujai se entreolharam, com mal entendidos. Ele se pergunta, será que eles precisam mostrar do que são capazes? Ele não os convidou sabendo de suas habilidades? O DJI dá um passo à frente e diz que será o primeiro. Ele se vira e diz que eles precisam fazer isso porque isso fará com que eles confiem mais neles. Lee diz que entendeu. A DJI se aproximará de Rick Tenten, e diz que estava fazendo experiências com seus amigos fortes. As habilidades, os poderes ou as distâncias são moldados pela distância que a arma pode atacar. Sua arma é uma luva. O raio de ataque é de aproximadamente 1,5 metros. Portanto, ele não pode estar mais longe do que esse segmento do alvo para acertar. Essa é sua maior falha. Ritz Tenten diz que essa é a conexão entre armas e habilidades. Liu Yi fica surpresa com a reação dele e se pergunta, isso não é compreensível? Sua arma é uma luva com um raio de ataque de apenas 1,5 metros e ele tem uma pistola. Mas a que distância você pode atirar? 100 metros ou 200? Ele nunca pensou sobre esse problema. As habilidades sempre funcionaram para ele. Ele riu e percebeu que, de repente, começou a ficar nervoso. Vo Jai usa alternadamente suas habilidades em Rick Tenten e diz que essa é sua primeira habilidade de recuperação. A segunda habilidade é chamada de mantra. Ela pode ser usada no chefe. Então a sucessão de fraqueza, velhice e retardamento atingirá seu objetivo. A terceira habilidade é chamada de silêncio.
ela pode limitar seu alvo, inclusive o chefe, o que deve ser suficiente para ajudá-los, e guardou a quarta habilidade restante para o final. Ele espera que o presidente o compreenda. Rezi Tenten sorri e diz que é claro que o entende. Aí o acha que ele também precisa mostrar apenas as 3 primeiras habilidades que serão úteis para a equipe, e a quarta será seu trunfo. Assim, ele se aproxima e diz que agora é a sua vez. Sua arma é uma lâmina, com alcance de ataque de 3 metros. Ela é melhor do que a Eugeis. A primeira habilidade é a mesma que a dele. A segunda é uma bênção. E a terceira é a prisão. Ele vai demonstrar isso. Ele usa essa habilidade em Tenten e cria pilares mágicos com correntes ao seu redor. De repente, uma coluna de luz brilhante apareceu ao redor dele e as correntes desapareceram. Lee diz que, com a habilidade de aprisionamento, ele pode mobilizar um alvo por 10 segundos, mas não se sabe se isso tem algum efeito sobre o chefe. Com a ajuda de uma bênção, ele pode se livrar de qualquer estado anômalo do alvo, incluindo sua prisão, e também deixará a quarta habilidade para o final. Ele se vira e olha para Vol'jai, que está ao seu lado. Ele olha para ele e sorri. Hitz e Tenten pensa sobre isso e diz que parece entender que, se for o caso, eles podem lidar com isso. Ele se volta para o resto da equipe e diz que, devido à falta de apoio dos detentores do poder, eles podem lidar com isso. Eles eram obrigados a parar sempre na periferia, em um local fora da zona de controle. Mas agora há 2 pessoas assim em sua equipe. Agora eles são obrigados a penetrar fundo e explorar os segredos das profundezas além da zona de controle. Todos levantaram a mão e concordaram com ele de forma decisiva. Tenten diz que eles devem ir embora. Eles saem seguindo-o. Lee segue atrás, e acha que os benefícios obtidos ao invadir a zona de caos e fora da zona de controle são os mesmos, mas o grau de perigo é diferente. Por que o presidente da nova ordem deseja tão insistentemente atacar um local fora da zona de controle do reino secreto? O que ele está escondendo? Vol'jai se vira e percebe algo. Ele acena com a mão e lhe diz que não deve ficar para trás. Lee sorri para ele e diz que está indo. Vol'jai sorriu de volta para ele. Ele se vira e pensa, com um olhar furioso, que só há lugar para um e que vai se livrar do seu brilho, e haverá novamente apenas um detentor de poder de apoio nessa equipe. Algum tempo depois, à noite, na entrada da zona sem controle, Hitz e Tenten diz que há algumas diferenças entre a zona de descontrole, a zona de caos e a zona de perigo. Os arredores da zona sem controle são determinados pelo grau de dificuldade, de acordo com o número de pessoas no esquadrão. Por esse motivo, seu esquadrão é formado por 10 pessoas. Mesmo que um esquadrão de 10 pessoas seja considerado o mais leve em termos de nível, ainda será equivalente a um esquadrão composto por 70 mais 10 pessoas. Portanto, em nenhuma circunstância você deve abordar o assunto de forma descuidada. Além disso, matar monstros locais não é recompensado de forma alguma. Portanto, ao encontrar monstros, todos devem procurar abrigo imediatamente. Se não encontrarem esse lugar, devem tentar encontrar uma maneira de distrair os monstros, mesmo que você tenha que sacrificar alguns lutadores. Isso significa que nada pode ser feito a respeito. Vamos ver a Tenten se intrometer rapidamente e dizer que eles devem ir embora. Lee o observou e pulou no chão. O resto da equipe pulou atrás dele, deixando-o sozinho. Ele começa a se preparar para saltar dobrando as pernas. Ele pula e voa, envolvendo-se em energia mágica. Ele voa por um tempo, mergulhando em um lugar mais escuro. Ele aterrissa sobre os 2 pés depois de pular de uma grande altura. Lee levanta a cabeça e olha para o céu. Ele vê um raio iluminando as ruínas de uma cidade destruída. Ele se vira para o lado e olha para alguma coisa, longe de sua equipe. Há um monstro escondido no telhado de um prédio que os está observando. Esse monstro está se preparando para atacá-los. Você percebe esse monstro e olha para ele. Rose Tenten diz que, se houver uma maneira de se esconder, ele deve fazer isso. Ele e os membros da equipe começam a fugir e ele diz que devem correr para seu esconderijo. Monstro decola em alta velocidade e voa em direção a eles. Esse monstro foi subitamente agarrado por um monstro maior, com uma mão enorme. Enorme monstro esmagou outro monstro com sua mão, e rugiu alto. Depois disso, o monstro saltou com uma velocidade terrível. Cara ouve um som estranho e pergunta: que som é esse? Ele se vira, e percebe um monstro que está pulando nos prédios com grande força e velocidade. Cara diz ao chefe que é um leopardo que come homens. Eles tiveram problemas assim que chegaram aqui.
Como isso pôde acontecer? A Tentem do Mar Vermelho diz que eles não devem falar em vão. Se possível, eles devem tentar evitar esse monstro. Toda a equipe se volta para a rua e corre em uma direção diferente, que me fez perguntar se esse monstro é realmente tão forte. Ele diz que a guilda enviou 10 soldados para a zona não controlada para coletar informações, e 5 deles foram derrotados por um desses monstros. Será que ele ainda duvida de sua força? Leopard continua a perseguir sua equipe, e voa em direção a eles. Em seu caminho, destrói prédios e ruge alto. Monstro aterrissou e continua correndo atrás deles. Hits e Tentem se vira e diz ao cara com a faixa na cabeça que ele precisa distrair o monstro. Rapaz o ouviu e imediatamente parou e disse que faria isso. Ele estende a mão, liberando energia mágica e lança um feitiço de provocação. Essa habilidade faz com que o alvo ataque o lançador. Efeito dura 1 minuto. Durante a provocação, a velocidade do alvo é reduzida em 10%, e o poder de ataque do back é aumentado em 10%. Os olhos do leopardo ficaram vermelhos e o monstro se concentrou nele. Monstro continua a perseguir o homem que usou o feitiço. Voljai se vira para olhar o monstro. Ele pensa, e se esse monstro for realmente tão forte quanto dizem? Ele olha para Lee e pensa que, nesse caso, pode tirar proveito disso. Ele estende a mão e usa a habilidade de marcação. Esse feitiço permite que você marque um alvo de modo que ele fique no alcance de percepção de todas as criaturas em um raio de 1,000 metros. Efeito dura 10 minutos. Imediatamente depois disso, vários leopardos o notaram imediatamente de diferentes partes da cidade. Monstro enorme que estava perseguindo o cara com a bandagem também parou por causa do feitiço de marcas. Monstro se virou na outra direção, e o rapaz perguntou por que o monstro parou de persegui-lo. Ao mesmo tempo, Lee corre com o resto da equipe. Inesperadamente, um pequeno leopardo o ataca, mas ele percebe e interrompe o ataque. Ele não calculou a força desse monstro, e foi lançado contra a parede do prédio. Os membros da equipe ficaram surpresos com isso e perguntaram qual era o problema. Eles notaram uma grande multidão de leopardos correndo em direção a eles em alta velocidade. Os membros da equipe perguntaram o que aconteceu com esses monstros. Porque, de repente, eles escolheram você como alvo. Rick Tentem suspeitou imediatamente de algo estranho, e olhou para Voljai. Ele percebeu que havia um sorriso maligno em seu rosto enquanto o observava. Lee sendo atacado por uma multidão de monstros. Rose Tentem correu com grande velocidade para ajudar Lee, e diz aos outros que eles devem voltar ao esconderijo original e que ele tentará salvá-lo. Os membros da equipe tentaram impedi-lo e chamaram o chefe. Mas já era tarde demais. Voljai se pergunta se ele ficou completamente louco. Nesse ritmo, ele não voltará vivo de lá. Ele diz que deve estar confiante no que está fazendo. Eles devem sair daqui rapidamente porque não podem se tornar um fardo para ele. De repente, uma enorme onda de choque atingiu os prédios, destruindo várias paredes. Cara olha para ele chocado e diz que é aquele homem comendo leopardo de novo. Parece que esse monstro se livrou da provocação de que eles precisam sair. O restante da equipe obedeceu, e imediatamente correu atrás dele. Ao mesmo tempo, Rose Tentem corre para ajudar Lee e acha que ele deve esperar até que ele chegue. Ele percebe um grande monstro que o ataca pela lateral. Ele balança a espada muito rapidamente. Ele percebe que não causou dano ao monstro com esse ataque, e percebe que esses monstros têm uma defesa muito forte. Monstro contra-ataca e faz Vreidskin Tentem. Consegue bloquear esse ataque. Ele salta alguns metros para trás e continua observando as ações dos monstros. Ele vê muitos leopardos e acha que há muitos deles aqui. Parece que ele não conseguirá salvá-lo. Ele fica muito surpreso quando percebe algo olhando para o lado. Ele vê Lee, que está cercado por monstros e usando o bônus de congelamento. Na janela do sistema, está escrito que esse bônus captura o sangue dos alvos. O poder de cognição não é consumido a cada 10º nível. O tempo para capturar o alvo aumenta em 1 segundo. Durante a captura, o alvo é imobilizado. A recarga é de 24 horas e o volume de sangue do poder de cognição é congelado. Seus pontos de saúde são 5.036 pontos de 8.040 pontos. Seu poder de cognição é de 20.712 pontos. Inicia a contagem regressiva do catalisador de congelamento. Lee usa a bênção em si mesmo. Sistema notifica que
712 poderes de cognição foram gastos, aumentando todos os atributos ao ganhar 406 atributos de poder de ataque 6 e 224 de defesa 6 em 326 de resistência 423. Força em falta 556 agilidade em falta 563 constituição em falta 607 inteligência 2084 percepção em falta 540. Pontos de vida 8040 poder de cognição 20.712 ocorre congelamento. A bênção entrou em vigor. A imobilização do alvo é dissipada e o medidor é dissipado. Lee pegou sua espada e se preparou para atacar. O sistema notifica que a energia vital cobre 20.712. O poder de ataque é aumentado em 135, em 600 pontos. Ele balança a espada com uma força incrível em torno de si mesmo e derruba todos os monstros que o cercavam. Depois desse ataque, Lee olha para longe e percebe algo. De repente, uma parede ao lado de Hitsutenten desaba e um enorme leopardo devorador de homens entra na sala. Esse monstro corre em direção a Lee em alta velocidade. Monstro rosna alto e balança a pata para atacar. Ele agarrou a garra do monstro com grande força e impediu o ataque dos monstros. Ele mal consegue parar o ataque desse monstro e suas pernas se espremem no chão de tanta pressão sobre seu corpo. Monstro move Lee com muita força, que muda sua arma. Sistema notifica que a habilidade de pêndulo de julgamento será usada para prever tontura. A energia vital cobre 712 vezes o poder de ataque e aumenta em 135 e 600 pontos, que continua segurando o monstro com uma das mãos, e está prestes a disparar a pistola que está segurando em sua outra mão. O monstro ataca a segunda pata, e está prestes a atacá-lo. Lee atirou mais rápido e acertou a cabeça do monstro. Depois disso, ele mudou imediatamente para uma pistola normal. Ele dispara muitos outros tiros enquanto seu dano aumenta. Algum tempo depois, o enorme leopardo devorador de homens ainda está parado no lugar. Mesmo assim, o monstro não conseguiu resistir a tanto dano e caiu no chão. Lee subiu no corpo do monstro que havia matado e olhou ao redor. Corpo do monstro começa a desaparecer, e vê Rose Tenten caminhando em sua direção. Ele olha surpreso para o que acabou de acontecer. Ele pergunta a esse enganador se esse é o poder do suporte. O sistema notifica que o buff foi concluído. A duração restante da bênção é de 50 segundos e o corpo do monstro continua a desaparecer. E Lee salta em direção a Riki Tenten com grande velocidade. Isso chocou muito, e ele ficou parado olhando para ele. Quando chegou perto dele, ele disse que eles precisavam sair daqui. Na rua, eles já estavam sendo observados por outra multidão de leopardos devoradores de homens. Enquanto isso, Tenten olhou para a multidão desses monstros e se surpreendeu. Ele imediatamente correu atrás de Lee e pediu que ele o esperasse. Depois de algum tempo na entrada da masmorra, em uma área não controlada, os membros da tripulação estão sentados em um prédio abandonado. E um deles diz que, no momento, não sabe o que está acontecendo com seu capitão. Ele nem mesmo quer lhe enviar uma mensagem por medo de não receber resposta. Voljai pergunta, por que eles simplesmente não voltam para lá? Que jogador sobreviverá em tais condições? Kara diz que o presidente e o Sr. Engraxate ainda estão vivos. Morreremos diz isso se eles não perderam pontos de vida. Isso significa que eles usaram habilidades que bloquearam temporariamente a barra de saúde, e só o fato de você brilhar foi especialmente azarado. Ele não sabe o que aconteceu. Mas, por algum motivo, ele atraiu um grande número de monstros dos quais é impossível escapar. Homem com escudo atrás das costas ficou muito irritado quando ouviu isso. Um cara com uma faixa na cabeça olha para a janela do sistema e diz que eles apareceram no mapa não muito longe do abrigo. Voljai ficou muito surpreso quando ouviu isso e se perguntou o que ele havia dito. Os membros da equipe ficaram muito felizes quando souberam dessa notícia. Ele diz que eles podem trazer monstros com eles. Portanto, devem estar preparados para se defender. A porta do prédio começa a se abrir. Os membros da equipe seguram suas armas, preparando-se para atacar, e dizem que isso é impossível. Eles não ouvem nenhum som alto. Leia Sutenten abriu a porta e entrou nesse prédio junto com Louis. Os membros da tripulação ficaram muito felizes quando viram o capitão. Voljai fica chocado ao vê-los e se pergunta se ambos voltaram. Há muitos problemas com esse presidente da nova ordem. Os membros da equipe se reúnem ao redor deles e dizem ao presidente que ele é uma pessoa incrível. Ele lidou com essa situação e também salvou uma pessoa. Isso é simplesmente incrível.
Ele merece o título de presidente. Hitsu Tenten olhou para Lee, mas se virou para o outro lado. Ele se afastou e sentou-se em uma coluna desmoronada que estava no prédio. Hitsu Tenten também se sentou na coluna e disse que essas gentilezas são inúteis agora. Eles precisam descansar um pouco e depois irão para a masmorra. Todos os membros da equipe ficaram felizes com isso e concordaram com ele. Wu Jai olha com muita raiva para Lee, que está sentado em um pilar e não está prestando atenção nele. Ele se senta ao lado dele e pergunta como eles conseguiram escapar. Deve ter sido uma aventura emocionante. Lee se volta para ele e se lembra de que sua bênção removeu o efeito da marca. Ele sorriu maliciosamente quando percebeu o que havia acontecido. Ele diz que sabe o que está fazendo, pois isso é obra dele. Wu Jai ficou muito envergonhado quando ouviu isso. Ele se esquiva e pergunta: o que ele está dizendo? Lee sorri e diz que ele não parece estar familiarizado com o efeito do feitiço de bênção. Isso pode remover qualquer efeito negativo, inclusive a marca que ele colocou nele. Wu Jai fica muito irritado e olha para ele com um olhar de desagrado. Ele diz que a marca é uma habilidade de nível 40. Dessa equipe, apenas os dois são capazes de fazer isso. Ele coloca a arma em sua mão e diz que, honestamente, desde que ele chegou aqui, ela tem pensado em matá-lo. Ele se levanta e diz que quando pediu um diálogo com ele, ele se deu conta de que, nessa situação, sua determinação era explicada pela sede. Ele aponta uma arma para ele e diz que, como a sede, ele precisa eliminá-la. Wu Jai fica parado e olha para ele. Ele pergunta em voz alta se ele realmente quer matá-lo. Eles são parceiros, não inimigos. Todos os outros membros da equipe ouviram isso e imediatamente prestaram atenção neles. Will DJI sorri e se pergunta se esse idiota realmente quer matá-lo com uma arma. Eles acabaram em um filme? Isso é ainda melhor. Isso prova que ele precisa ser isolado dessa equipe. O que ele disse sobre as habilidades de nível 40 que só estão disponíveis para os dois? Então podemos dizer com segurança que ele armou tudo isso. Kara vai até eles e pergunta: o que ele está fazendo? Hitsu Tenten? E não reage de forma alguma. Lee sorri e continua segurando a arma apontada para ele. Jai diz que só perguntou sobre como ele escapou dos monstros, e ele imediatamente apontou uma arma para ele. Ele se vira e diz ao presidente que ele deve julgar por si mesmo. É possível fazer isso com seus companheiros? A Tenten continua parada e não faz nada. Will Jai pergunta se ele quer matá-lo porque ele também é um lutador de apoio. Ao matá-lo, ele se tornará o único com o poder de suporte. Chegará o momento em que ele começará a apresentar suas condições, e o presidente terá de concordar com elas para poder passar pelo calabouço da zona sem controle. Ele aponta o dedo para Lee e diz que ele está claramente tramando algo errado. Eles deveriam dar uma olhada nele. Ele é um lixo. Que direito ele tem de estar no destacamento? Louis continua parado, apontando a arma para ele. Will DJI diz ao presidente que, antes de irem longe demais, ele insiste em substituí-lo por outra pessoa. Membro da equipe diz que eles precisam parar com isso. Se eles tiverem alguma diferença, poderão resolvê-la quando voltarem daqui. Hitsu Tenten se levantou do pilar em que estava sentado e sorriu. Ele se aproximou do rapaz e colocou a mão em seu ombro. Ele sorri e diz que, se Shane realmente fosse matá-lo, ele teria puxado uma espada. Com esse gesto, ele mostrou que eles precisam resolver esse conflito juntos. Wu Jai se pergunta qual é o problema. O presidente está completamente errado agora. Hitsu Tenten se aproximou de Liu Yi e baixou a arma. Quando ele guardou a arma, ele se virou para o DJI e disse que deveria contar a eles. Ele correu em sua direção com uma velocidade incrível. Ele o levantou do chão, agarrando-o pela garganta, e perguntou por que ele constantemente incitava a inimizade entre a equipe e os senhores engraxates. Wu Jai rangeu os dentes de dor e perguntou ao presidente o que ele estava fazendo. Ele se pergunta qual é a característica de sua força. De onde ele tira tanto poder? Hitsu Tenten diz que confia muito mais no seu brilho do que pode imaginar. Will Dai diz ao presidente que ele não está entendendo a essência do que está acontecendo. Porque foi ele quem apontou a arma para ele. Corpo da Tentens do Mar Vermelho mudou, tornando-se vermelho. Ele libera uma energia estranha e diz que nunca faria tal coisa sem um bom motivo. Will DJI diz que não pode confiar nele tão facilmente. Ele não é culpado de nada. Isso é injusto. Hitsu Tenten usa o poder da generosidade da concha da sombra de sangue. Na janela do sistema, está escrito que o alvo se transforma em um espetáculo sangrento. Enquanto o alvo estiver em uma concha sangrenta,
A saúde do usuário e do alvo é reduzida simultaneamente. O usuário pode usar o poder da cognição para reduzir o número de pontos de vida. Um alvo em uma concha sangrenta não pode usar nenhuma habilidade. A duração da habilidade é de 2 minutos. Tenten diz que, se ele acredita em algo, não desistirá, mesmo que seja algo errado. Já se sente sufocado por estar na casca de uma sombra sangrenta e se pergunta que tipo de habilidade é essa. A janela do sistema mostra que ele está começando a perder seus pontos de saúde para Jai. Enquanto ela continua a se esgotar lentamente, ele tenta usar a habilidade de recuperação, mas ela não funciona. Ele se pergunta qual é o problema, pois não consegue usar suas habilidades. Seus pontos de saúde estão chegando ao fim, e ele realmente espera que sua habilidade de recuperação ainda funcione. Ele continua a se engasgar e estende a mão para alguém na esperança de obter ajuda. Ele não consegue resistir a esse feitiço e cai de joelhos. Veja que você se aproxima dele e o vê morrer. Quando Wu morre, os pontos de vida se esgotam. Ele parou de lutar devido à morte no jogo. Seu corpo desapareceu e a sombra sangrenta de Resi Tenten desapareceu. Lee sorriu depois que o presidente resolveu o conflito. Ele se sentou novamente no pilar em que estava sentado e agradeceu a ele por isso. Veja Tenten sorrir e se lembrar de como ele usava sua espada para destruir uma grande multidão de monstros que o atacaram. Ele desviou o olhar e pensou que, se não tivesse feito isso, teria matado todos eles. Na janela do sistema, está escrito que o bônus de congelamento bloqueia a escala de saúde do alvo. O poder de cognição não é consumido a cada 10º nível e o tempo para capturar o alvo aumenta em 1 segundo. Durante a captura, o alvo é imobilizado, recarregando suas 24 horas algum tempo depois. Enquanto Tenten pergunta se você gostaria de se juntar à nova ordem, ele promete que terá o cargo mais alto e pede desculpas por ter matado a gelatina azul. Anteriormente, havia algumas contradições entre ele e os membros de baixo escalão da nova ordem. Mas, ao se unir a jogadores fortes, eles podem calmamente ignorar os conflitos passados. 2 rapazes estão chocados com isso, e um deles diz que o presidente pede a alguém que se junte a uma nova ordem com tanta apreensão. Essa é a primeira vez que isso acontece. O cara com a bandagem concorda e diz que ele também oferece as melhores condições. Outro cara diz que ele está certo. Todos os membros da nova ordem passaram por vários estágios de seleção. O que há de tão valioso nisso? Você pergunta qual é o seu preço? Já a Tenten ficou surpresa ao ouvir essa pergunta. Você não deveria primeiro conhecer os benefícios? Lee diz que, ao entrar em uma guilda, você não deve pensar apenas nas vantagens. Pessoalmente, ele precisa saber o preço primeiro. Rose Tenten olha para ele com uma expressão séria e pensa no que ele disse. Ele sorri e diz que não terá que pagar nada. É claro que ele não confia nele. Entretanto, quando chegar a hora de pagar o preço, é improvável que ele concorde. Portanto, o preço é a disposição de pagar por tudo quando a guilda precisar, incluindo níveis e equipamentos ilimitados. Mas, depois disso, ele receberá uma compensação muito generosa. Lee diz que passar pela masmorra da zona sem controle terminará em massacre. Vretsky Tenten ficou surpresa ao ouvir isso. Todos os membros da equipe também ficaram surpresos quando ouviram suas palavras. Hixie Tenten diz que acha que não. A probabilidade de tal resultado é muito baixa. Lee pensa sobre isso e diz que já ouviu muitas promessas. Ele não pode fazer isso. Hedsei Tenten fica parada e aguarda a decisão dele. Lee diz que está pronto apenas para uma aliança, mas que nunca abrirá mão de equipamentos de seu nível. Além disso, ele não vai agir assim com ninguém depois da masmorra. Os participantes dizem que isso é muito arrogante da parte dele. Ele não valoriza nem um pouco as condições de associação sênior. Sem mencionar o fato de que o salário anual ultrapassa 2 milhões e o preço é apenas abrir mão de equipamentos do seu nível durante o jogo. Ou ele é um tolo ou um louco. Hixie Tenten se senta no chão e diz, que assim seja. É claro que ele sente muito. Mas uma aliança também não é uma coisa ruim. Louis sorriu e disse que estava grato por sua compreensão. Resi Tenten sorri para ele depois que a aliança é concluída. Lee acha que se ele não tivesse passado por esse estresse em sua vida passada, se ele soubesse que o nível do equipamento afetaria a sobrevivência futura, as coisas teriam sido diferentes. Com sua força atual, o próprio presidente o convidou para a nova ordem. Entrar na guilda dele seria uma ótima oportunidade. Ele até sente um pouco de pena. Depois de ficar sentado por um tempo e pensar sobre isso, ele sorriu e pensou que não havia motivo para arrependimento.
A única razão pela qual o presidente quer que ele seja membro da ordem é por causa de sua força. Ele só precisa permitir que esse poder cresça constantemente e não morra. Assim, mais e mais pessoas serão atraídas por ele. Uma janela do sistema com um bate-papo aparece na frente de Riz e Tenten. Ela deseja sorte a eles e escreve que a primeira masmorra de Hoggs com a qual eles se depararão é uma masmorra especial. Ele tem 10% do poder de computação da membrana. Ele conseguirá. Várias pessoas o parabenizam por isso. Depois de algum tempo, ela escreve que uma das condições para a passagem ideal de uma masmorra especial é, obviamente, uma situação desesperadora. O mais importante é que ele não só não obteve sucesso aqui, como todo o seu pessoal morreu. Ele nem mesmo sabe quanto tempo terá de esperar por um novo conjunto. Jushi escreve que se solidariza com ele. Rose Tenten apoiou a cabeça em seu punho e ficou com raiva. Ele acha que uma das condições para a aprovação pode ser um impasse. O primeiro passo para subornar o brilho falhou, mas sua força é o principal apoio. Ele precisa continuar lutando. Shell escreve que, aparentemente, eles não foram muito longe no progresso. Eles entrarão em uma zona não controlada em busca de uma membrana de energia de computador. Reishu escreve que 50% do poder do computador. Ele verá o quanto cada um deles pode pegar para si por sapato. Escreve que também há 10% na zona de caos e na zona de perigo. Será que eles vão deixar as coisas assim? Reishu escreve que a relação qualidade-preço não é boa. Ao passar por uma masmorra especial da zona não controlada, você pode obter 10% de cada vez. Na zona perigosa e na zona do caos, você só pode obter 1% de cada vez. Apesar do fato de que o nível de dificuldade é o mesmo, os direitos ou enviar pessoas que podem lidar com tudo da melhor maneira possível. Rose Tenten pergunta se não seria melhor trazer um jogador que se dá melhor com os outros. Por exemplo, July. Se realmente houver um massacre e você Shane se recusar, ele terá de se juntar a você e matá-lo. Ele espera que isso não aconteça. Ele espera que não chegue a esse ponto. Algum tempo depois, os Emirados Árabes Unidos acham que, ao entrar para o esquadrão da nova ordem, ele finalmente conseguiu ver a força deles. Assim, uma invasão em uma masmorra de zona não controlada pode ser declarada aberta. O tanque central adora comer carne e apoia o presidente da nova ordem pessoalmente. Campo de controle auxiliar, a faixa de cabeça não balança e os peixes pequenos não o golpeiam. Saída auxiliar, faca dupla cortando monstros sem suar. Airstruff Pure Output Personnel Samurai Mistake Anonymous Corner Monster. Cada membro da equipe desempenha um papel importante. Com um trabalho de equipe bem coordenado, a conclusão de uma masmorra de nível 50 leva apenas 4 horas. À medida que o esquadrão avança para as profundezas da zona não controlada, as masmorras limpas tornam-se cada vez mais numerosas. Por fim, no quarto dia, a equipe limpará 12 masmorras. Yui está feliz por ter atingido o 50º nível e agora tem um ramo de habilidade do poder de renascimento do 50º nível desbloqueado. Na janela do sistema, está escrito que o ramo de habilidade do poder do renascimento está no 50º nível. A redefinição do tempo de recarga redefine o tempo de recarga de todas as habilidades. A varredura escaneia um mapa da área em um raio de 1,000 metros e relata de hora em hora a localização de recursos, seres vivos e jogadores em um raio de 1,000 metros. Consome 100 pontos de conhecimento, 10 pontos por segundo e não tem tempo de recarga. Você acha que no terceiro dia ele alcançou o nível 50 e no sexto dia, esquadrão finalmente encontrou o que o presidente estava procurando. Seu esquadrão estava em frente à entrada do portal vermelho. Veja se você acha que essa é uma masmorra especial da zona não controlada. Nesse momento, apareceu um jogador que substituiria o falecido que morreu. Antes disso, o presidente convidou um membro de segunda categoria da guilda para se juntar temporariamente às fileiras do esquadrão. Esse homem pulou bem alto e voou para um prédio alto. Ele parou de deslizar pelo telhado, e a tripulação o chamava de capitão. Era você que estava sob o apelido de Thunder Dension, com nível 56. Os membros da equipe ficaram felizes ao vê-lo e disseram que o capitão finalmente havia chegado. July diz que ele disse a eles, idiotas, que não deveriam ir sem ele. Várias pessoas ficaram imediatamente chateadas quando ouviram dizer isso. July se vira para o resto da equipe e diz que isso se aplica a eles também. Ele tossiu e disse ao presidente que não havia dito isso a ele. Rose Tenten reagiu às palavras dele com total indiferença. Eles começaram a discutir algo entre si e Lee olhou para eles.
Ele acha que o trovão de Dension está chegando, que estava entre os 5 melhores jogadores do reino original, mesmo antes de seu renascimento. E também é aquele cujo clone ele derrotou no reino dos espelhos. Ele não sabe o quanto é forte comparado a esse clone. Sapateiro se vira e o percebe e imediatamente caminha em sua direção. Ele se aproximou e perguntou: deve estar envergonhado. Pois é, o presidente lhe disse que ele era tão forte que poderia igualar a força de seu dedo do pé. Tendão de Rose virou-se em sua direção com choque ao ouvir tal declaração dele. Restante dos membros da equipe também ficou muito surpreso com isso. Louis olha para ele com raiva e se pergunta se ele é comparado ao dedo do pé desse cara. Então ele terá que privá-lo desse dedo. Ele deve orar para que não tenha que tirar sua vida junto com esse dedo. Rose Tenten diz ao Thunder que ele deve parar de dizer essas coisas. Ele pede desculpas a Yu Shane e diz que costuma falar bobagens, mas que seu caráter ainda não é ruim. Julie se vira para o presidente com um sorriso e diz que, se ele é realmente tão forte quanto seu dedo, isso já é bom. Hits e Tenten aponta para ele com um olhar de desagrado e diz que eles devem levá-lo para uma masmorra especial. Os rapazes arrastam o capitão para o portal e dizem que ele é muito forte. Então, juntos, eles irão primeiro para a masmorra, onde ele poderá provar suas palavras e praticar. Julie diz que ele não é como eles, e que não precisam empurrá-lo porque ele pode andar sozinho. Enquanto isso, Tenten observa enquanto ele é levado para longe e se pergunta como conseguiu levar esse homem para a guilda. Algum tempo depois, ele olha para o portal, e acha que essa é uma masmorra especial da zona sem controle. Isso significa que se trata de um teletransporte para uma masmorra especial. Ele respira fundo e expira para se acalmar. Rose Tenten se volta para Liu Yi e diz que seu principal objetivo na zona não controlada é uma masmorra especial. Independentemente do que acontecesse durante esse ataque, a nova ordem estaria em dívida com ele. Lee se pergunta qual é o problema. O que exatamente o presidente da guilda quer encontrar em uma masmorra especial? Hits e Tenten olham em volta. Ela entra no portal, e diz que eles devem seguir em frente. Lee caminha atrás e observa as pessoas que saem pelo portal. Ele acha que, na verdade, em sua vida passada, não foi capaz de se comunicar com o presidente. Portanto, ele não tinha consciência alguma de sua atitude em relação às pessoas. Ele se encontrava entre os participantes de baixo nível. Ele só podia acreditar nos rumores sobre a crueldade do líder da guilda, e o fato de que ele não se importava com a vida das outras pessoas. No entanto, depois de passar vários dias sob sua liderança, ele tem a sensação de que poderiam se tornar bons amigos. Embora tudo isso seja um absurdo, somente pessoas com interesses semelhantes podem se tornar amigas. Esses pensamentos estúpidos só surgiram porque ele sentiu o prazer do trabalho em equipe. Em caso de conflito, qualquer pessoa que não seja sua irmã será sua inimiga. Portanto, ele não deve baixar a guarda. Louis entra no portal e pensa que, assim que surgir um conflito entre ele e Louis, ele terá que se adaptar, e a guilda da nova ordem, ele terá de aceitar o fato de que eles serão inimigos. Até lá, ele terá de fazer o melhor que puder. O portal se fechou depois que ele entrou e ele acha que precisa recorrer a qualquer método para sobreviver. Sua consciência é transferida e ele vê uma cena. Homem diz que a incubação foi bem sucedida. O segundo homem diz que é maravilhoso. O homem de túnica diz que o poder do computador é realmente onipotente. Com a ajuda disso, foi possível trazer à tona até mesmo uma criatura mítica. Outra pessoa diz que o experimento foi bem rápido. Como foi a lavagem cerebral? Alguém diz ao diretor que eles tentaram todos os métodos, mas só deixaram a criatura ainda mais irritada. Tudo é inútil. Diretor percebe algo estranho e pergunta o que ele está fazendo. Eles devem ser cuidadosos. Uma criatura estranha quebrou a janela. Homem tenta fugir e diz que não deveriam deixá-lo escapar. Ele se vira e olha para essa criatura com horror. Ele levanta a mão e diz que eles precisam destruí-la. Ele pressiona o grande botão vermelho. Depois disso, todos os membros da equipe saíram por outro portal. Lee acha que foi uma cena. Então essa é uma masmorra especial. Hits e Tenten olha ao redor. Sistema notifica que a masmorra. A missão foi gerada. A masmorra teleporta está fechada.
A missão da masmorra é um experimento que ficou fora de controle. Conteúdo da missão deve participar da entrega da fonte de vida da serpente gritante. Eles precisam ir até a membrana número 300, para o núcleo da serpente gritante, o Instituto de Pesquisa para a Incubação de Organismos Antigos. Observe que o frasco com a fonte de vida não pode ser removido do inventário. As vidas dos jogadores estão conectadas à fonte. Os jogadores que quebram o frasco da fonte morrem. Imediatamente depois disso, bolhas de líquido apareceram na frente de todos os membros da equipe. E Tenten, que era muito elegante, pegou a garrafa e achou que todos tinham recebido uma. Portanto, a passagem ideal é que todos os participantes cheguem ao núcleo da incubadora sem danos. É hora de começar a trabalhar. Lee examina o frasco e pensa que, até agora, ele só esteve em 2 masmorras com cenas. Será que a masmorra em que ele estava com o aviso também era especial? De repente, uma enorme serpente apareceu sobre a floresta. Todos os participantes notaram esse monstro, e ficaram chocados com isso. A sofisticada Tenten diz que eles precisam se apressar. A enorme serpente soltou um rugido muito alto, liberando ondas sonoras. 3 jogadores largaram imediatamente suas garrafas. Esses 3 rapazes agarraram seus ouvidos para não ouvir esse som alto. Seus corpos começam a desaparecer imediatamente depois. O sistema notifica que seus companheiros de equipe Dum 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 amam conhecer o cabelo cacheado. É a verdade. O monstro do canto do Wyoming foi morto. A sofisticada Tenten fica surpresa com isso e diz que eles quebraram 3 garrafas de uma vez.